Nós vamos ao Departamento de Investigações, onde testemunhas prestam depoimento sobre o crime, com o repórter Rangel Faula. Boa tarde, Rangel. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde a todos. O laudo apontou que as vítimas foram atingidas no peito, com 2 disparos cada uma. Os tiros partiram de uma arma de grosso calibre e foram disparados a curta distância. Até o momento, 15 pessoas já foram ouvidas. São vizinhos, amigos e parentes das vítimas. Segundo a polícia, os depoimentos confirmaram que o Jefferson e o Rinaldo não tinham envolvimento com a criminalidade. Outras 7 pessoas vão ser ouvidas ainda nesta quinta-feira. 2 já estão aqui no Departamento de Investigações. Uma delas é um amigo do Jefferson. O rapaz de 18 anos, que pediu para não ser identificado, contou que esteve com as vítimas minutos antes do crime. Ele disse que Jefferson e o tio saíam de um pagode e no caminho para casa foram assassinados. Eles saíram no bar, não estavam armados, enfardados, estavam indo embora para casa. Isso foi uma judiação que fizeram com eles. Esta balconista de 22 anos foi a segunda a prestar depoimento. O marido dela contou que a mulher saiu de casa assim que ouviu os disparos, porque achava que o irmão seria a vítima. Ele disse que, ao se aproximar do local, ela foi intimidada por militares armados. Ela subiu a escada e foi ela e a irmã dele, saiu com um fuzil na cara dele, mandei ela voltar. Os policiais apontaram a arma para ela e para ele. E falam assim, ainda bem que você tossiu, né, minha filha? O jovem disse ainda que depois do crime, os policiais da Rotam bloquearam a rua com viaturas e determinaram que os moradores fechassem as casas. Só mandar fechar. Mas de forma agressiva? Com arma em punho? Como sempre. O advogado dos 4 policiais presos esteve no Departamento de Investigações para pegar a cópia do inquérito. Ele diz que os PMs contaram que foram recebidos a tiros, inclusive por uma das vítimas. O advogado questionou a prisão dos militares. Ocorreu um crime, quer seja ele legítima a ação ou não, o certo é fazer a prisão em flagrante dos autores. Então o comando teria que fazer a prisão em flagrante deles, um inquérito policial militar, e apresentar essas pessoas ao juiz. O juiz é que vai verificar se a ação foi legítima ou não. Isso que é o procedimento correto dentro da Polícia Militar. A expectativa agora é quanto ao depoimento dos 4 militares. A Polícia Civil ainda não informou quando eles serão ouvidos. Nós continuamos por aqui e todas as outras informações você confere logo mais na nossa segunda edição. É com vocês no estúdio. Obrigada, Rangel. Bom, os policiais militares envolvidos na morte dos moradores do aglomerado da Serra estão presos, cada um num batalhão diferente. O cabo Fábio de Oliveira e os soldados Jason Ferreira Pasqualino, Adelmo de Paula Zuccherati e Jonas Davi Rosa fizeram um exame de corpo de delito no IML. Cada um foi levado para um batalhão diferente. A própria PM tem dúvidas sobre a versão relatada pelos policiais. Nós temos testemunha ocular do fato e outras provas que nos levaram a crer que a versão é questionável. Sobre a suspeita de envolvimento dos policiais em outros crimes, a PM negou a participação deles. O cabo em questão, ele não tem essa folha corrida. Existe um outro policial militar que ele se envolveu em uma outra ocorrência em que houve homicídio. Ele era integrante da guarnição. A autoria não é definida. Agiram em legítima defesa, houve a apreensão de arma, de farta quantidade de droga. Fuzis, pistolas e colete à prova de balas, que estavam em perícia, foram levados ao Departamento de Investigações. Os materiais estavam com os policiais durante a operação do último sábado. A polícia está ouvindo depoimentos dos moradores e de colegas do jovem e do tio, mortos no aglomerado. As testemunhas afirmam a inocência dos 2. As vítimas tinham uma vida assim, normal, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Sem dúvida, pessoas de bem. A investigação é mantida sob sigilo, nem delegados, nem promotores dão mais detalhes sobre os trabalhos. Tem testemunhas que viram alguma coisa. Algumas sim e outras depois. Não, isso eu não posso, isso eu não vou falar. O tenente que comandava a ação dos militares da Rotam na favela não foi indiciado. Segundo a PM, ele não estava presente na hora dos disparos, Laura. Mas na entrevista que deu para nós no dia do crime, falou como se estivesse. O Jornal da Alterosa teve acesso ao boletim da ocorrência que mostra divergências com o que o oficial declarou. O BO foi feito pelos 4 PMs que teriam atirado nos 2 jovens. No relato, eles dizem que os suspeitos trajavam fardas, portanto estariam vestidos com os uniformes da PM. As fardas não são citadas entre o material apreendido, apenas 2 armas e munição.
Mais tarde, em entrevista, o tenente Cleiton Santana apresentou fardas que não tinham furos de balas. A explicação foi de que os jovens mortos não estavam vestidos, mas levavam os uniformes debaixo do braço. O oficial fala o tempo todo como se estivesse presente na operação. Durante a madrugada de hoje, nós realizávamos uma operação no aglomerado da Serra para a prevenção do crime organizado, citando mais precisamente o tráfico ilícito de entorpecente. Durante o nosso deslocamento em um dos becos da favela, nós deparamos com várias pessoas armadas e utilizando a farda completa da Polícia Militar. Rapidamente, eles cercaram os militares, nós ficamos em meio a fogo cruzado, tivemos que fazer o revide, efetuando disparos contra os marginais que estavam fardados e armados. Durante o confronto, nós percebemos que 2 marginais caíram ao solo e um dos policiais militares foi atingido com um disparo de arma de fogo proferido pelos marginais no peito. Mas, graças a Deus, o colete à prova de balas salvou a vida do militar. Nós procedemos socorro imediato a todos eles, tanto os marginais quanto o militar, até o hospital de pronto-socorro. Chegando no hospital de pronto-socorro, os marginais já deram entradas sem vida. Uma observação, Beni, é que em nenhum momento o tenente trata as vítimas como suspeitos, mas como marginais. A declaração de traficantes do aglomerado da Serra, que agem como poder paralelo no morro, repercutiu bastante. Autoridades comentaram a entrevista exclusiva dada por soldados do tráfico em uma boca de fumo na favela. A comunidade confirmou a existência de um poder paralelo no aglomerado. A gente tem mais segurança nas pessoas que estão envolvidas com o tráfico de droga do que com os policiais, E a entrevista de jovens que dizem participar dele gerou polêmica. Sem mostrar o rosto ou qualquer tipo de identificação, eles afirmaram que fazem um trabalho de Robin Hood. Independente que nós usamos, vende, entendeu? Nós moradores aceitamos nós como isso aí, que nós ajudamos os moradores, entendeu? Precisou de um gás ali, nós vamos lá, ajuda a comprar. Precisou de um remédio para um menino, nós ajuda. Mas também assumiram que queimaram ônibus nos atentados do fim de semana. Essa fatalidade que aconteceu em matar uma criança, e a gente não concorda com isso, por isso que deu no que deu, repercutiu no Brasil inteiro, queimamos ônibus. Declarações que geraram polêmica. Este representante da UAB diz que uma comissão especial vai ao aglomerado conversar com a população para ver onde o poder público está faltando. Existe poder paralelo? Sim, existe. Mas eu não chamaria de poder. Eu chamaria de momento paralelo. A ausência momentânea de política pública. Mas seria leviano da nossa parte dizer que o traficante não fornece sim o remédio, não fornece sim o gás, fornece. A que custo para a população é que nós precisamos identificar. O deputado João Leite, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, comentou com tristeza a situação. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte. O sonho dos meus colegas da minha vila eram ser jogadores de futebol. Hoje o poder desses jovens está numa arma, controlar um ponto de drogas. Isso tem que ser mudado e tem que ser acompanhado pelas autoridades para que essas pessoas não tenham esse poder. Este especialista em segurança pública afirma que o Estado tem que ser mais presente para conter a atuação desse poder paralelo, enquanto ele é pequeno. Grupos bastante localizados, com uma conformação muito limitada num determinado território, não se compara em hipótese nenhuma a outros tipos de tráfico de drogas ou outras organizações ligadas ao tráfico de drogas que são muito mais poderosas em seu poder de armamento e em sua organização, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Já a PM se posicionou assim. Bandido a gente trata como tal. Então o comentário de bandido tem que ser tratado com uma atuação dentro da legalidade e uma ação policial. Uma correção, o deputado João Leite é da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Se você quer comentar nossa reportagem, a declaração dos traficantes e a repercussão das autoridades, acesse o blog do BN, mande sua opinião. O endereço está na sua tela. E conheceu pela internet.